Olá pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canaciro e nesse vídeo tutorial eu vou te ensinar a formatar a folha de rosto do seu projeto de pesquisa pelas normas da ABNT para você que está enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Então vem comigo porque eu vou lá para o computador. A maioria dos programas de pós-graduação, eles não exigem uma capa, porém eles exigem uma folha de rosto. Então aqui seria a folha de rosto. Porém, todavia e contudo, o que eu recomendo você fazer? Existe um comando aqui no Word que é esse sinalzinho, é um sinal de parágrafo, né? Então, se você clica nele, você enxerga todos os comandos. Então, por exemplo, se eu der Enter, que é parágrafo, ele vai lá e coloca esse sinal, né? O espaço, por exemplo, é esse pontinho aqui. Enfim, então cada comando que eu dou, você consegue enxergar clicando aqui. Tudo bem? E isso não sai na impressão. Se você mandar imprimir, não vai sair com esses sinais. Ele só aparece aqui, é um comando do Word para você enxergar os comandos que você deu. Bom, nesse momento eu vou explicar em linhas gerais como a gente formata a folha de rosto, né? Mesmo porque, como eu já comentei, a maioria dos editais de processos seletivos, eles não exigem a capa, mas sim uma folha de rosto. Então eu vou clicar aqui nesse ícone, nesse símbolo, né? Aqui, para a gente observar todos os comandos que a gente deu no Word. Então aqui, logo na primeira linha, você vai colocar o seu nome completo. Então basicamente você vai usar a fonte Times, aqui, você seleciona aqui Times ou Arial, se você quiser, tamanho 12, que você pega aqui nesse local, centralizado, você clica aqui e deixa tudo em caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas. Na formatação do parágrafo, você deixa recuo esquerda e direita 0, nesse ponto, espaçamento antes e depois 0, especial nenhum e espaçamento entre linhas de 1,5. Bom, aí depois você dá alguns enters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uns 10, 11, e aí você vai ter o título do seu projeto de pesquisa, que basicamente é fonte Times ou Arial, né? Tamanho 14, negrito, você clica aqui, negrito ele fica com a letrinha mais gordinha, centralizado, clica aqui, e o parágrafo também, recuo esquerda e direita 0, espaçamento antes e depois 0, especial nenhum e espaçamento entre linhas de 1,5. E logo abaixo você dá um Enter e logo abaixo você vai escrever a descrição, né, do que é esse texto acadêmico. Então é um projeto de pesquisa, é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. No nosso caso é um projeto de pesquisa que pode ser chamado como projeto de dissertação, projeto de tese, ou pré-projeto de pesquisa, ou anteprojeto de pesquisa, ou anteproposta de pesquisa. Então você usa a nomenclatura que o edital do processo seletivo menciona. Então aqui no caso eu coloquei projeto de pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação. Aqui você coloca o nome do seu programa de pós-graduação como exigência parcial do processo seletivo para ingresso, né, no mestrado ou no doutorado, dependendo do seu caso. E basicamente como que você vai utilizar essa formatação? A fonte Times ou Arial, tamanho 12, tudo bem? Aqui você vai colocar justificado. E no parágrafo, você vai colocar o alinhamento justificado, foi como a gente colocou aqui, né? A gente deu esse comando aqui, a gente também pode mudar aqui. E o recuo à esquerda, eu já vi vários processos seletivos que eles pedem de 4 centímetros, que fica assim. Eu já vi edital de processo seletivo que pede recuo à esquerda de 8 centímetros. Que fica bem assim, enfim, então não sei dizer exatamente, eu já vi de 4 a 8 centímetros esse recuo, então vou deixar aqui de 6, eu já vi editais de processo seletivo que pediam recuo à esquerda de 4 centímetros, de 8, de 6, enfim, então eu costumo deixar 6 ou 7 centímetros, tá? Recuo à direita deixa 0, especial coloca nenhum, espaçamento antes e depois deixa 0 e espaçamento entre linhas deixa simples. Né? Depois você dá um Enter,
dá um parágrafo e se no seu processo seletivo tiver uma área de concentração ou uma linha de pesquisa, né, então você indica ela. Tem editais de processo seletivo que pedem para você indicar o nome de um possível futuro orientador. Então você coloca aqui orientador pretendido ou alguma coisa nesse sentido e coloca o nome da pessoa. Depois você dá Enter, né, várias vezes, mais ou menos, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais ou menos 14, né? 14 parágrafos e você coloca a cidade. Nesse ponto aqui você coloca a cidade e embaixo você coloca o ano. Como que você vai formatar isso? Então você vai pegar a letra Times ou Arial, tamanho 12, centralizado, aqui, clica aqui, centralizado, e no parágrafo, recuo esquerda e direita 0, espaçamento antes e depois 0, especial coloca nenhum e espaçamento entre linhas coloca de 1,5 e vai ficar assim. Vou apresentar aqui, eu fiz aqui ó, como se fosse um projeto de pesquisa meu. Então coloquei meu nome, né, dei o espaço aqui, coloquei o título. Então formatação de projeto de pesquisa de mestrado ou de doutorado pelas normas da ABNT. E basicamente vai ficar mais ou menos assim. Tá? Eu vou tirar aqui ó, para vocês verem como ficaria impresso. Bom, algumas ressalvas. Existem programas de pós-graduação que estão acostumados, em termos culturais, a receber projeto de pesquisa, tese ou dissertação de mestrado de outras formas. Então vamos pegar como exemplo as normas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, por exemplo, aqui ó, eles pedem o nome do aluno, o título do trabalho. Então percebe que o nome do aluno na folha de rosto está em caixa alta, aparentemente está em negrito. Né, o título do trabalho não estão todas as letras em maiúscula. E aqui ó, tem uma diferença. Eles colocam o nome da universidade e a faculdade. E aqui eles colocam o estado também. Então, se eu fosse me candidatar para esse processo seletivo, eu faria exatamente isso. Então, vamos para cá. Então, eu faria exatamente no modelo de lá. Então, eu imagino que seria times 14. Não dá para fazer no olhômetro, né, mas só um chutômetro meu, e aqui eu colocaria a letra maiúscula só em algumas palavras, não em todas, e aqui a BNT. Aí eu colocaria aqui, enfim, aqui seguindo aquele modelo, vamos voltar para lá para dar uma olhada. Seguindo aquele modelo, então eles colocam o nome da universidade e a faculdade além do estado. Então a gente volta para lá. Então a gente coloca Universidade de São Paulo. E aqui o traço SP. E aparentemente lá tá em negrito. Enfim, então eu entregaria o meu projeto de pesquisa dessa forma, se eu estivesse me candidatando para aquele programa de pós-graduação. Lembrando que cada programa de pós-graduação ele vai ter as suas recomendações. Então, como eu já comentei, então esse programa de pós-graduação em Engenharia Química ele quer um projeto de pesquisa que ele nomeia como proposta de dissertação de mestrado dessa forma. Então, faz dessa forma. Bom, espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Te desejo muito sucesso, bons estudos e até o próximo episódio.